obrigado. Então vamos ao estudo de hoje. Primeiramente vamos às orientações coletivas, pessoas que enviaram as perguntas. E a primeira é como tirar da mente a morte e o velório das pessoas da família quando estão viajando. Como pela pergunta aqui, dá para se notar que a pessoa fica muito sugestionada, impressionada, e fica só pensando na morte, acidente, velório, e medo de que aconteça isso para a sua família. Então, na realidade, nós temos que trabalhar na própria mente, e para isso, a sugestão que eu dou é você ler a Verdade 2, não é a Verdade da Vida não, é a Verdade 2 e a Verdade volume 3, ou um ou outro, pode ser os dois também. E nesse livro você vai aprender a entender, a separar uma coisa da outra, separar que esse mundo que nós enxergamos com os olhos carnais é um mundo fenomênico. E existe também o mundo celestial, o mundo de Deus, que é o céu, né? Conforme disse Jesus Cristo, o Pai nosso que está no céu, é esse mundo. Que você tem que separar uma coisa da outra, entender e pensar exatamente naquilo que você realmente deseja que aconteça. Nós temos que compreender que o nosso pensamento tem força. Quando diz que, no meu livro Iluminando o Seu Caminho, eu mencionei sobre o karma, que nós criamos o karma pelo pensamento, pelo falar e pela ação. Pelo pensar, ação e falar. Então, se o nosso pensamento cria uma situação, faz com que aconteça, projete aqui na Terra, então por que não pensar aquilo que você quer que aconteça e não pensar naquilo que você não quer que aconteça? Mas você pode pensar, mas eu não estou desejando. Ela vem na mente. Então vamos lendo esse livro, vai te ajudar muito. Outro detalhe, diariamente leia a Sutra para os antepassados, Sutra Sagrado Chuva de Néctar da Verdade, e a oração, uma oração do A Verdade e Orações. Nesse livro, A Verdade e Orações, há muitas orações que constam exatamente sobre a proteção, abençoar a família, proteger, para que Deus proteja a sua família. É isso que você tem que pensar constantemente, que Deus abençoe a família. Aliás, diariamente, eu abençoo minha família. E após a meditação em Shinsokan, digo, Deus ilumina, orienta, abençoa e protege. Aí eu falo o nome de da minha esposa, dos meus filhos, genros, noras, dos netos, falo um por um, abençoando um por um. Então é isso que você tem que ter em mente, que Deus está abençoando, orientando e protegendo, e cita o nome de cada pessoa da família. Isso não é somente quando estão viajando. Se você fizer isso todos os dias, essas palavras vão ficar gravadas no seu subconsciente. Automaticamente você vai ter em mente que Deus está abençoando, orientando e protegendo. E, consequentemente, esse medo, essas imagens que você tem na mente, aquilo que vem na sua mente de tragédia, acidente, as coisas a mais, vão sendo apagadas com essa oração, com essa mentalização. Ok? Exatamente aquilo que o mestre cita. Pense naquilo que você deseja e não pense naquilo que você não deseja. Quanto mais você ficar pensando uma coisa que você não quer, vai acabar acontecendo. Por isso que isso é a lei da mente. Dentro da lei da mente, aquilo que você pensa acaba acontecendo. Eis o motivo que existe um provérbio popular que diz o seguinte: quanto mais rezo, mais assombração aparece. É exatamente a projeção da mente. É a mente que você, aquilo que você tem em mente que faz com que projete e acaba acontecendo diante de você. Quanto mais você pensar, mais ela vai acontecer. Da mesma forma, você conhece alguém que diz que é azarado ter ganho na loteria, ter ganho uma rifa? Não tem. De tanto ela falar só azarado, acaba acontecendo o azar. Da mesma forma também, a pessoa que tem medo complexada, que se julga incompetente, quanto mais ela ficar pensando, não tem jeito, minha cabeça não dá para isso, não dá para aquilo, acaba fazendo com que ela não consiga nada. Quantas pessoas, não é idosa não, pessoas de 40, 50 anos, já falaram assim: eu não tenho jeito para computador. Não tem jeito para computador, é uma forma de você falar. Mas só que o celular é um computador. E hoje o pessoal está mexendo no celular. Então, era um bloqueio que a pessoa tinha de pensar: não tem jeito, não consigo. Pense que você vai conseguir, ok? Então, siga essas instruções. E se vem na sua mente a tragédia, e os livros citados vão tirar da sua mente esses pensamentos negativos, e falar com que você grave aqueles pensamentos bons, agradáveis, de você estar uno com Deus, estar junto com Deus. É isso que você tem que trabalhar na sua mente. Não deixe pensamentos que não são bons invadir a sua mente.
No livro A Verdade da Vida, volume 7, o mestre cita o seguinte, mestre Masaru Taniguchi: domine o seu mundo mental. Você tem que dominar o seu mundo mental e não ficar sujeito, aberto com a mente, aceitando qualquer coisa que vier. Você tem que selecionar o que você quer, aquilo que você quer gravar ou não. Então, dependendo daquilo que você ouvir ou assistir, vai te trazer coisa boa, ouça, tudo bem. Da mesma coisa. Você vai na televisão, o que você vai assistir? Filme de terror, se você tem medo, então não assista. Tem gente que gosta de assistir porque é emocionante, mas depois não consegue dormir à noite. Então, por que não seleciona as coisas? Tá ok? A segunda pergunta é o seguinte: pensou em suicídio várias vezes. Hoje toma remédios contra a depressão. Como eliminar isso? Suicídio, como diz Karl Menninger. Aliás, esse livro, Você Pode Curar-se a Si Mesmo, Mestre fala muito sobre Karl Augustus Menninger. Médico, psiquiatra, psicanalista, o grande papa da psiquiatria moderna. Ele escreveu o livro O Homem contra Si Próprio. Escreveu outros livros, mas esse livro, O Homem contra Si Próprio, é muito mencionado pela Seichonoye, porque aquilo que ele cita no livro é exatamente o que a Seichonoye explica. A Seichonoye não se baseou naquilo que ele escreveu, porque a Sutra Sagrada da Seichonoye foi publicada 8 anos antes do livro do Karl Menninger. E Karl Menninger explica que suicídio é fuga. E também sofrimento é um sentimento de autodestruição. Esse sentimento de autodestruição é decorrente da consciência do pecado. Da pessoa que quer se punir, quer pagar o pecado, quer sofrer o autocastigo. Pessoas que procuram autoagredir, embora a nível consciente, embora o pensamento dela ela deseja felicidade, deseja prosperidade, mas o inconsciente arrasta para o lado do sofrimento, porque ainda está gravado que a pessoa tem que pagar o pecado, que tem que sofrer, que é filho de pecador, que é filho do pecado, que é fruto. E todo esse tipo de pensamentos são pensamentos que vão prejudicar a pessoa, porque o que está no inconsciente, no subconsciente, é muito maior do que um simples pensamento. É 95% do subconsciente contra 5% do consciente. E aquilo que vem na mente, aquilo que faz com que a pessoa seja arrastada para aquele sentimento inconsciente de sofrer, é que causa sofrimento, tá bom? Então, o suicídio, na realidade, a pessoa que busca, ela tem um sentimento de autopunição, um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, quando chega no extremo, leva ao suicídio. Ou seja, aquela frase que está do apóstolo Paulo, o estipêndio do pecado é a morte. Então, o ponto culminante da ideia do pecado, do medo do pecado, da consciência do pecado, é a pessoa, primeiro ela faz a autoacusação, autopunição é o segundo passo, autodestruição, e autodestruição é o último, é o extremo, que é o suicídio. Então, não procurar fugir dessas situações e compreender que é filho de Deus, esse é o caminho. Então, para se libertar desse impulso, deve apagar do subconsciente a ideia de que é pecador ou é filho do pecado. Apague do subconsciente esse pensamento, através do quê? Simplesmente pensando, não. É importante que você leia livros que possam te ajudar a compreender a verdade para se libertar desses pensamentos errados. É isso que Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você compreender a verdade, você vai se libertar desses pensamentos que ficam causando uma série de infortúnios. Muitos se libertaram desse desejo, lendo diariamente a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Diariamente você lendo, e já que você vai ler, ofereça para os seus antepassados. Ocorre também, e é muito comum acontecer, quando na família existe um suicida, alguma pessoa passa a ter essa tendência também. Não é simplesmente tendência, não é hereditariedade, não. É a influência do espírito que suicidou, fica vibrando suicídio, alguém capta esse pensamento e sem querer ela acaba sendo arrastado para esse desejo. Por isso, há pessoas que têm suicidas na família, se você diariamente ler uma sutra especial, Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, especialmente para essa pessoa que suicidou, esse pensamento vai
vai desaparecer. Essa pessoa que está recebendo a influência desse antepassado vai se iluminar, esse antepassado vai se iluminar e, consequentemente, essa pessoa vai deixar de sofrer. Ok? Essa leitura da Sutra Sagrada, em vez de ler para si, compartilhe com seus antepassados. É o que disse agora. Então, ofereça a leitura para os seus antepassados, por parte do pai e da mãe também. E se você for casado, casada, ofereça também, inclua também os do cônjuge. Outro detalhe importante. Eliminar a consciência do pecado, lendo diversas vezes o livro A Humanidade é Isenta do Pecado. E a minha sugestão é ler 10 vezes cada capítulo. Tá bom? Tudo bem? Leia várias vezes, leia, releia. Porque isso daí não somente essa parte do suicídio, mas também as pessoas que sempre tomam uma decisão que causa sofrimento a ela, vai abrir um negócio, justamente abre um local que não deve ser aberto, ou então abre com uma sociedade, uma pessoa desonesta, e ela acaba perdendo todo o dinheiro. Tudo isso consequência daquilo que está gravado no seu inconsciente, de querer sofrer, de que paga o pecado, de não ser feliz. Então tire esse pensamento lendo esse livro, A Humanidade Isenta do Pecado. Leia 10 vezes cada capítulo para poder registrar bem aquilo que você deseja, ok? E também, outro detalhe muito importante, dentro dos seus antepassados, muitos gostariam de aprender o que está nesse livro. Então leia para eles diariamente a Sutra Sagrada e antes da Sutra, 5 ou 6 páginas desse livro, A Humanidade Isenta do Pecado. Aliás, esse livro foi lido pelo Papa Bento XVI. Ele leu esse livro. Trabalhava no Vaticano, creio que ainda trabalha lá, uma moça baiana chamada Érica, ela tinha o livro na mesa dela. E esse livro sumiu, e 20 dias depois que havia sumido o livro, o chefe dela estava conversando com o Papa, e o Papa com o livro na mão. E aí o chefe disse: Érica, vem aqui que o Sumo Pontífice quer falar com você. E o Papa, com o livro na mão, falou: Érica, esse livro é seu? E ela, tremendo, pensando, agora acabei de perder emprego. Ela, sim senhor. Ele disse: você está no caminho certo. Tudo que está aqui é absolutamente correto. Mas assista a missa também. Então, aí mostra a grandiosidade do Papa de entender a verdade e não ficar discriminando isso daqui, não, daquilo lá, não. Ele entende a verdade, sabe que Deus é um só, e a verdade que liberta também é a mesma coisa, tá bom? Terceira pergunta. Não confiar nas pessoas que trabalham em casa, pensar que são mentirosos, que vão roubar tudo. Como eliminar essa desconfiança? Esse é um detalhe que tem uma frase que diz o seguinte: quem não confia nos outros porque não confia em si. Você pode pensar que não, mas eu sou honesta. Sim, você é honesta, mas você não tem autoconfiança, que eu estou lhe dizendo. Que eu quero dizer, você não tem autoconfiança. Falta de autoconfiança. Por isso que vem essa insegurança. Agora, vamos diretamente à resposta do que você escreveu. Um dos cursos que eu fiz antes de me aposentar na empresa foi na IOB. E disseram que houve um tipo de um congresso com os empresários, e na mesa redonda, depois fizeram dentro de um tema, chegaram à conclusão que isso é um parecer dos empresários, não era um curso da Seitoneia, não, era um curso destinado somente para os empresários. E os empresários chegaram à seguinte conclusão: os funcionários fazem exatamente o que eles pensam que os funcionários são. Projeta na mente dos funcionários o conceito que eles têm dos funcionários. E isso é projeção da mente. Então, é importante que as pessoas entendam que as mentes se comunicam. Quantas vezes você que fez a pergunta, ou as outras pessoas que estão assistindo, você está ao lado de uma amiga ou um amigo e você pensa e a pessoa que está do seu lado fala: ah, você tirou da minha boca. Eu ia falar exatamente isso daí. Isso acontece, é comum porque as mentes se comunicam. Então, se você ficar pensando, acho que eles vão roubar, eles acabam roubando mesmo. Mas pense o contrário. Você gostaria de ser acusado de um roubo que não cometeu? Claro que não. Então, não acuse em pensamento os seus funcionários. Mas não estou acusando, mas você está desconfiado. Desconfiado é acusação. Está desconfiado.
Você está pensando que eles não são honestos. Pense que são honestos. Pense que eles são honestos, que as coisas começam a mudar. Bom? Tem um livro que é bom você ler. Aliás, não só você, mas muitas pessoas. Chama-se O Amor Supera o Castigo. Esse livro, o mestre Masaru Taniguchi escreveu em homenagem ao Starr-Daley. Starr-Daley foi um bandido, uma pessoa muito temida, até pelos próprios policiais dos Estados Unidos. Starr-Daley foi preso várias vezes, e numa ocasião que ele estava sendo torturado. Então a tortura era pendurado durante 6 horas da parte da manhã e 6 horas da parte da tarde, e ficar pendurado com as mãos atadas, sem encostar os pés no chão. As pessoas, dependendo do porte da pessoa, dependendo do físico da pessoa, da resistência, alguns aguentavam 2, 3 dias, outros aguentavam 6, 7 dias. As pessoas de porte igual do Starr-Daley, que eram muito forte, alto, conseguiam aguentar 15 dias. O Starr-Daley aguentou 15 dias, mas chega um momento, 6 horas de manhã, 6 horas da tarde, pendurado, sem encostar os pés no chão, o sangue desce. E não tem aquela circulação normal, porque o coração tem que fazer força, mais força para poder bombear o sangue. Ele desmaiou, e quando desmaiou, ele sonhou com Jesus Cristo. Foi quando ele despertou para a verdade, e ele tocou muito forte, não o que Cristo falou, porque ele não lembrava do que Cristo falou, mas tocou forte o semblante, o olhar de Jesus Cristo. Na Seichonei diz que o olhar é a expressão da alma. E aquele olhar cheio de amor de Jesus Cristo, que ele disse, Starr-Daley escreveu no seu livro, Release, que foi tão forte, que quando ele acordou, ele estava no outro mundo. Não é que ele tinha morrido, não. Mas mentalmente ele se encontrava numa paz, numa harmonia total. E a partir daí, ele começou a trocar muitas ideias com outro prisioneiro, já muito idoso, chamado Leifer, que era muito estudioso da Bíblia, mas não era um teórico, não. Era uma pessoa que praticava a verdade que Cristo ensinou. Foi quando o Starr-Daley começou também a fazer o mesmo. Então aquele bandido temido começou a se tornar um santo homem e procurou ajudar a conversar e fazer com que todos os prisioneiros sentissem aquela paz interior que ele estava encontrando. Então nesse momento, o Starr-Daley começou a orar para algumas pessoas que eram temidas, pessoas que eram ditas como, não tem jeito, esse daí não muda, esse daí não é bandido para eternamente. Essas pessoas, justamente as mais perigosas, as mais rebeldes, as mais problemáticas, começaram a mudar, foram se tornando dóceis, bondosas, compreensivas, igual ele se tornou. Por isso é possível? É, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, ok? Continuando a resposta para você. Se você pensar, mas eu não estou acusando, mas o pensamento é como poderão roubar. Lembre da frase de Cristo, que nós criamos o karma pelo pensamento. Ele disse, aquele que cobiçar uma mulher, aquele que olhar para uma mulher cobiçando, já cometeu adultério no seu coração. Ele quis dizer o quê? O karma se forma pelo pensamento também, pela fala e pela ação. Não é somente pela ação. Agradeça a cada funcionário 20 vezes por dia. Experimente antes de sair de casa 20 vezes cada funcionário. Agradeça a cada funcionário 20 vezes por dia. Todos os dias agradeça 20 vezes. Ou então no caminho da sua casa até a empresa, vai agradecendo 20 vezes cada funcionário. Infalivelmente todos. Veja a reação que você vai ter com eles. Veja como a situação vai mudar e a harmonia que vai começar a prevalecer e também, consequentemente, a prosperidade que vai começar a ocorrer na empresa. Bom? Por quê? Não vai pairar mais aquela vibração negativista de conflito, mas de paz. Acredite que são filhos de Deus e são honestos. Repita isso 1000 vezes por dia. Repita 1000 vezes por dia. É que o tempo não dá. Aqui tem um relato muito bonito que aconteceu aqui na capital de São Paulo, de um senhor japonês que era empresário. Mas qualquer dia eu vou contar sobre esse relato. Quarta pergunta. Muita dificuldade de concentração.
desejo de passar em concurso público, mas não tem foco o que fazer. Isso daí, todas as pessoas que eu orientei que estavam na mesma situação tinham um problema sério com os pais. Ainda tinha ressentimentos com o papai ou com a mamãe, por isso que a concentração dela falhava muito. Por que falhava? A cabeça não é a parte mais alta do nosso corpo. E os seus pais são superiores. Quando pessoas têm problema com os superiores, dá problema na parte mais superior do seu corpo, que é a cabeça. Então, o que você tem que fazer? Leia o livro, Buscando o Amor dos Pais, leia atentamente, mas não é só ler, você tem que praticar. Só leitura não resolve o problema. Ainda hoje eu terminei um artigo que vai sair na revista Pomba Branca, Mulher Feliz, é sobre exatamente esse detalhe. Se você não puser em prática, não adianta. Por que existe estágio? A pessoa termina a faculdade e tem que fazer estágio, que é o aprimoramento daquilo que ela aprendeu na teoria, colocar em prática. Outro detalhe é, você autoescola, aprender a teoria como se dirige, isso não te faz motorista. A pessoa passa a ser motorista quando ela vai na prática pegar no volante e dirigir, mas enquanto ficar só na teoria não adianta nada. A aceituna é a mesma coisa. Você tem que colocar em prática tudo isso. Então, leia Buscando o Amor dos Pais e pratique a oração do perdão e agradecimento a papai e mamãe todos os dias. Quanto mais vezes você fizer, melhor será. Mais vezes fizer, melhor será, tá bom? Se você praticar 50 orações de perdão, 70, 100, 200, oração do perdão, eu escrevi no meu livro, não é penitência, é purificação. Purificação. A necessidade de se purificar. A necessidade de você estar em paz interior, com o coração limpo, consequentemente, as coisas boas começam a acontecer. Certo? Quinta pergunta, sente-se instável emocionalmente. Vive em extremos emocionais, sente ódio, sente amor, considera-se bipolar. Como resolver? A parte da bipolaridade tem muito a ver também com o que eu acabei de dizer. Problema com os pais e também dentro desse quadro que você mencionou. Isso, tenho certeza que você não está orando para os seus antepassados. Quando não se ora para os antepassados, que são os seus superiores, quando não tem gratidão para papai e mamãe, que são os seus superiores também, é natural que desequilibre tudo. É natural que ocorra todos esses desarranjos. Isso é consequente. Por isso que no livro da Aceituna diz o seguinte, dentre as pessoas mais importantes são os teus pais. Se você quiser amar seus pais, agradecer papai, você vai ser feliz. Se não quiser, tem gente que não quer. Não quero saber porque eu sofri muito com eles. Pessoas que dizem isso não conhecem a lei do karma, não conhecem a lei da mente, não conhecem as leis que nos regem. Ela não sabe que ela fez a mesma coisa numa outra encarnação e agora está recebendo o troco. Não é vingança não, é a colheita daquilo que foi plantado. Toda reação, toda ação gera uma reação. Quem planta, colhe. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É essa a lei. Essa é a lei que nos rege. Então, muitas pessoas que tinham esse sintoma ficaram curadas quando passaram a ler diariamente sua sagrada para os antepassados. Todo esse emocional, esse ódio, muita tristeza. Muitas vezes essa insônia, você não escreveu, mas você de vez em quando tem insônia. Você não escreveu, mas de vez em quando vem uma angústia, essa angústia vem e de repente ela desaparece. Uma tristeza, uma angústia, uma inquietação, uma ansiedade. Antepassado está pedindo socorro. Isso é o lado espiritual. E do lado psicossomático, é o seu conflito ainda com os seus superiores, com papai e mamãe, que você, ou avô, avó, tios, você precisa eliminar isso daí. Então, muitas pessoas que tinham o mesmo sintoma, ficaram curados quando passaram a ler diariamente a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade para os seus antepassados. Faça isso 2 a 3 vezes por dia e você vai fazer uma oração à parte para aqueles antepassados que tiveram morte trágica. Suicídio, assassinato ou morreram com problema mental. Aquele que morreu com problema mental. Faça oração especialmente para essas pessoas durante 21 dias. Se está conhecendo o ensinamento agora, então leia o livro Melhore Seu Destino, orando pelos antepassados, que você vai entender melhor
aquilo que eu mencionei aqui, tá bom? Pelo visto, você ainda não está praticando a meditação em Shinsokan. Se você praticar a meditação em Shinsokan, uma série dessa instabilidade emocional você vai eliminar. Por quê? Através da meditação em Shinsokan, você vai passar a ter um autodomínio, um autocontrole. Você vai passar a ter aquela paz interior. Pratique a meditação em Shinsokan. Tem um livretinho pequenininho sobre meditação em Shinsokan. Leia, em seguida entra na meditação. Diariamente, com muita disciplina, coloque isso em prática. E o resultado vai ser muito bom. Agora, não deixe a preguiça, a má vontade de dominar. Não arrume desculpa dizendo, eu não consegui devido ao estado emocional. Você tem que dominar a si mesmo. Domina-te a ti mesmo, disse o grande imperador Marco Aurélio. Se você não conseguir dominar a sua própria pessoa, então você não pode. Como é que você quer vencer na vida? O maior vitorioso não é aquele que consegue vencer os outros, não, mas vencer a si próprio é a maior vitória que a pessoa pode conseguir. Ok? Causa do câncer na mama a direita com acometimento de linfonodos, célula de defesa da axila direita em pessoa idosa. Essa pessoa idosa, ela precisa perdoar, praticar bastante a oração do perdão para o cônjuge. Então, no caso, deve ser o esposo deve ser a mulher que perguntou. E é muito comum as mulheres que guardam ressentimento do cônjuge, do pai ou do padrasto, ter problemas, ter caroços nos seios. Então, esses ressentimentos precisam ser eliminados. E como que você elimina? Através do perdão. Ou através do perdão. E a Seichonei tem a oração do perdão. Não é simplesmente falar, eu te perdoei. Isso não resolve. Quando Pedro perguntou para Cristo, tá bom perdoar 7 vezes? Cristo falou, não, isso não resolve. Mas eu digo 70 vezes 7, disse Cristo. Ou seja, é praticar a oração do perdão, praticar. Você decorou tabuada de que forma? Repetindo. Essa metodologia que você vai usar. Através da repetição, praticar a oração do perdão. Quanto mais fizer, melhor será. Tá bom? Como eliminar o medo do vírus? Não sei se vai dar tempo, mas tem esse livro aqui. Você pode curar-se a si mesmo. Aqui o mestre fala sobre sugestionamento. Normalmente as pessoas ficam sugestionadas, ainda mais agora, com a imprensa direto, televisão, rádio, jornais, só fala em coronavírus, só se fala no vírus. E muitas pessoas super sugestionadas, estão com medo absurdo, e algumas já estão pensando, acho que eu estou com vírus, acho que eu peguei o vírus, porque não sei o quê, pus a mão aqui, não sei o quê, e esse medo faz com que ela fique doente. E com certeza, muitas delas ficaram doentes pelo sugestionamento. O sugestionamento, por exemplo, eu sempre digo, até em tom de brincadeira, se você visitar um colega, não diga que um amigo seu faleceu com aquele problema, se ele estiver doente. Você acaba matando o colega. Ele fica sugestionado com aquilo lá. Certo? E uma das partes que esse livro diz o seguinte, capítulo 3. Nesse sentido, podemos dizer que este mundo está repleto de sugestões. Televisão direto, não é? Se alguém inadvertidamente for atraído por propagandas de remédios veiculadas nos jornais e nas revistas, receberá a sugestão de que a doença existe, então a doença existe, que tudo existe. Tudo que está falando existe. Mas o que existe verdadeiramente? Deus criou a doença? O que existe é o que Deus criou, na realidade. O que Deus criou está no Gênesis capítulo 1 da Bíblia. E lá não está escrito que Deus criou a doença, achou bom e descansou. A doença é a mente do homem que está criando. Nesse sentido, bom, aqui continua. A ideia de doença, assim suscitada na mente da pessoa, fixa-se no seu subconsciente como semente da doença. O efeito disso não se manifesta na hora, mas posteriormente, quando a pessoa sentir cansaço ou tensão nos músculos dos ombros,
ou quando tiver tosse, logo irá associar isso aos sintomas dessa ou daquela doença enumerados na propaganda de remédios e acabará provocando a germinação da semente da doença. E acho que eu peguei gripe. Aqui peguei, e ela fica com medo e acaba pegando mesmo. Isso é um sugestionamento. Você vê dentro também muitas coisas que são veiculadas na mídia, televisão, filmes. Você pega os filmes que foram feitos na década de 40 e 50, quase todos, 90% dos filmes, aparece alguém lá, homem ou mulher, fumando cigarro. Fumando cigarro. Para quê? Para sugestionar as pessoas a fazerem o mesmo. E o que aconteceu? Aumentou o número de fumantes, barbaridade. Aumentou muito o número de fumantes. Sugestionados por aquele movimento, por aquele artista que estava pegando cigarro, fumando cigarro. Mas empresas de tabaco dos Estados Unidos é que pagavam para que eles pudessem fazer esta cena de estar fumando. É um poder corporificador do pensamento que a pessoa acaba imitando sem que ela perceba. É um sugestionamento. Outro dia eu levei minha neta no mercado. E passamos bem onde ela gosta que passasse. O que aconteceu? Ah, vovó queria isso, queria aquilo. Por quê? Sugestionada pelo que ela vê na televisão. E ela diz o seguinte: por desconhecerem a força concretizadora da sugestão, pessoas não percebem quantos textos de anúncios de remédios com descrições amedrontadoras dos sintomas dessa ou daquela doença contribuem para incutir na mente delas a ideia de doença, causando-lhes enfraquecimento e estado doentio. Bom, o tempo já acabou, mas só para mencionar um fato que aconteceu, fato real que aconteceu, que um colega meu me disse. Era um amigo dele, conhecido dele, foi levado para o hospital com câncer. O médico, ao abrir, fechou imediatamente e disse: não tem o que fazer. O câncer alastrou. E fecharam. Só que disseram para ele o contrário. Olha, tiraram todos os focos, tudo aquilo que tinha de câncer foi removido, tiraram. Então agora você está bom. Ele ficou curado. Acreditou, sugestionado por esse pensamento. Na verdade, o médico não fez nada. Ele ficou bom. 1 ano e 3 meses com saúde perfeita. 1 ano e 3 meses, por quê? Depois de 1 ano e 3 meses, um outro amigo, entre aspas, da onça, falou o seguinte para ele: para falar a verdade, o seu câncer estava na fase terminal. Quando ele disse isso, ele, em menos de 1 semana, morreu. Ficou com câncer outra vez. Da mesma forma, ficou sugestionado negativamente que estava com câncer e ficou novamente com câncer. E morreu. Tal é a força do sugestionamento. Tá ok? Muito obrigado a todos. Então vamos agora. Oração para a concretização do reino de Deus na terra. Aqui, onde me encontro agora, é o reino de Deus. É o paraíso, é o mundo governado pela vontade divina, é o meu lar. Neste momento, eliminei do meu coração todos os sentimentos de desarmonia, tais como angústia, ira, ódio, ansiedade, tristeza, antagonismo, e confiando inteiramente em Deus, que é todo amor, paz e harmonia, entrego o meu coração em suas mãos. Este é um mundo governado por Deus. Unicamente Ele é o nosso dirigente, e nós o seguimos com o coração dócil, a fim de que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Neste momento, abandonei completamente o pensamento egoísta de querer dominar o mundo e as pessoas, e agora anseio unicamente viver conforme a vontade de Deus. E por ter aberto assim a janela do meu coração, o amor de Deus flui para dentro de mim e preenche todo o meu ser. Através de mim, Deus ama e abençoa todas as pessoas. E por estar em sintonia com Ele, eu também amo e abençoo todas as pessoas, porque o amor de Deus preenche todo o meu ser. E porque esse é um amor absoluto e imparcial, jamais surgem em mim pensamentos negativos como a desconfiança, a inveja, o ódio, etc.
porque a sabedoria de Deus preenche todo o meu ser. Conheço a lei da mente, e por conhecer a lei da mente, sei que cada pessoa será medida segundo a medida com que ela medir os outros. Isto é, será julgada segundo o juízo com que ela julgar os outros. E sei também que a paz de espírito está longe dos que vivem julgando e censurando os seus próximos. Por isso, procuro sempre ver nos outros unicamente a perfeição da sua imagem verdadeira e reverenciar a sua natureza divina. E pelo fato de eu crer na natureza divina do homem e procurar sempre ver e reverenciar este verdadeiro aspecto das pessoas, todos aqueles que de mim se aproximam passam a manifestar claramente essa natureza divina e jamais se apresentam a mim como pessoas perversas, visto que todas as pessoas que se aproximam de mim passam a manifestar a sua natureza divina, infalivelmente se estabelece em paz e harmonia ao meu redor. E aqui mesmo, onde estou agora, manifesta-se o paraíso terrestre em toda a sua magnificência. Eis que me vejo habitando agora e aqui mesmo o belo paraíso terrestre. Com a minha alma cada vez mais purificada, dirijo-me para Deus. O Espírito de Deus me envolve, preenche o meu lar, e com sua luz resplandecente ilumina todos os lugares aonde vou. A paz, o amor, a sabedoria e a verdade estão repletos no meu ambiente, no meu lar, na minha mente, no meu coração. Enfim, em todas as coisas. Não existem nenhum mal e nenhuma treva, porque este é o mundo onde existem unicamente o bem e a harmonia. Sou um com o Espírito de Deus. Uma grande paz me envolve totalmente. Eu renasci, vivificado pelo amor de Deus. Graças vos rendo, Senhor, por esta grande bênção. Muito obrigado. Então vamos para a segunda parte. Verdade da Vida, volume 22. Vou na página 59, segundo texto. Ali diz o seguinte, eu creio que isso daqui já foi falado na aula anterior, mas como é um assunto muito importante por se tratar do ego, diz o seguinte, o ego é o homem carnal. Agora veja essa resposta, o ego é o homem carnal. Então, aqueles desenhos antigos que você via, do diabinho falando e o anjinho do lado, e o ego falando, o ego queria fazer as coisas, e o anjinho falando, não faça isso. O ego queria se divertir para cá, fazer um monte de coisa, o anjinho fala, não. O ego queria lá cair na bebedeira, aprontar, e o anjinho falava, não. Na verdade, esse anjinho, esse diabinho não existe não. O oponente do anjinho é o ego. O ego é o carnal. O ego é o homem carnal. É a mente comandada pela carne. O ego é sempre a causa dos sofrimentos, seja qual for o rumo que ele tome. Quem tenta impor o seu ego causa sofrimento a si próprio e aos outros também, né? As outras pessoas também. É por isso que na oração Pai Nosso diz o seguinte, seja feita a vossa vontade, né? Assim na terra como no céu. Ou seja feita a vontade de Deus, e não a vontade do ego, do meu ego, da minha vontade. Ok? Se mesmo as pessoas, e na verdade 2, não é a verdade da vida não, é a verdade 2, diz, se mesmo as pessoas bastante devotas às vezes fracassam, é porque, embora reservem 95% da sua vida para a parte religiosa, elas reservam 5% restante para o seu ego, que constitui a causa do sofrimento. Meu saudoso, querido pai, dizia sempre, um provérbio japonês, você pode fazer 99% certo, 1% errado que você fizer, estraga todos os 99% que você fez certo. Da mesma forma, você faz tudo certinho, mas 1% que você dê atenção para o ego, pode prejudicar tudo. Por isso que na oração Pai Nosso, Cristo ensinou, não nos deixeis cair em tentação. Deixar cair em tentação é não atender à voz do ego, é nesse sentido, ok? O ego, diz o mestre,
Na verdade, dois. O ego humano é algo tão renitente. Renitente é teimoso. É teimoso, aquele cara teimoso, chato, que você acaba se permitindo certas atitudes, mesmo sabendo que são erradas. Por exemplo, antes de dar continuidade, você quer emagrecer, mas você não resiste a comer chocolate e outras coisas mais. Você quer chegar no peso, mas você perde o controle. Você está dando a voz, você está dando atenção para o seu ego. Então, por que você não procura seguir aquilo que você determinou e não ficar dando voz para o ego? Mesmo sabendo que são erradas, achando que deslize de pequena monta não tem importância. Através dessas justificações. Deslize de pequena, errinho de pequena monta não tem importância. Todo mundo faz, tem muito tempo pela frente. São coisas do ego que te arrasta para o lado errado. Uma ocasião eu estava a caminho da sede central, então o pessoal lá, os moradores sem rua, uns 5, 6 homens, e um deles falando alto. Minha mãe sempre me dizia, se você continuar com essas companhias, o seu futuro estará estragado. Não tem futuro nenhum você andando com essas pessoas. E eu não escutei a minha mãe, o rapaz disse. Ele escutou o ego, não escutou a mãe. Continuando, e acaba fracassando por causa desse pensamento de que erros de pequena monta não tem importância. E o tal negócio, né? Quando as pessoas não foram aprovadas em determinados concursos, exames, porque ela pensou, eu preciso estudar. Mas a voz do ego falou, não, vou divertir um pouquinho, todo mundo está divertindo, e deixou de estudar para se divertir. Só que no dia do exame, ele não conseguiu responder determinadas perguntas, porque não foi atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Esse detalhe do caminho do sucesso, da vitória, é você seguir. Cristo disse, seguir os mandamentos, guardar os mandamentos, praticar, não é? Você deve fazer com que toda a sua vida seja iluminada pela luz da sabedoria de Deus em todas as partes, sem exceção. Você deve introduzir a luz de Deus na sua mente. Se houver um único lugar não iluminado pela luz de Deus, esse lugar ficará sombrio e ali proliferarão fungos e micróbios. E de repente você fala, bom, tenho que ir assunto para os antepassados. Mas não estou com vontade não, antepassado, desculpa. Você seguiu a voz do ego para fazer outra coisa. Aí vem aquele sentimento de tristeza. Agora, vocês que praticam, já estão na sintonia há algum tempo, já notaram que quando você sai de casa feliz, é porque você fez essas práticas, fez o Shinsokan, meditação Shinsokan, fez a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados, e aquele dia que você não fez, parece que dá errado. Não é castigo, não. É que você seguiu a voz do ego, consequentemente você perdeu aquele rumo, perdeu aquele foco. Napoleão Bonaparte, isso está no meu livro, fracassou por causa do ego, ele era muito teimoso. Aquele que é no meu livro eu escrevi o seguinte, Conquista a Felicidade com Amor, eu escrevi, aquele que é prepotente e não tem humildade de ouvir o outro é detestado por outros e não evolui. A teimosia e o ego são duas faces da mesma moeda. Napoleão foi alertado para que não invadisse a Rússia, devido ao rigoroso inverno que chegava a 38 graus Celsius negativos. Mas levado pelo ego, ele queria mais glória e muitas glórias. Frio e fome foram grandes obstáculos para os soldados de Napoleão, que amargou um triste final ao perder 500 mil homens. Foram 500 mil pessoas para a guerra e só retornaram 10 mil. 490 mil pessoas morreram na guerra. Muitos não foram por causa da guerra em si, mas morreram de frio, de fome e doença. Para quem sente solidão, vamos ler a página 61 da Verdade da Vida 22, segundo parágrafo, página 61, que diz, está escrito o quê? Aquele que está com o Pai é sempre feliz. Se sentes solitário, é porque te separaste do Pai. Um bebê, quando separado dos pais, sente-se solitário e chora. Nosso Pai é Deus e somos todos filhos de Deus. O segredo da felicidade consiste em estar mais próximo possível de Deus Pai. Estar sempre junto com Deus Pai. Caminhar junto com Deus Pai. Viver com o Pai.
né? Viver junto com Deus, até tem um livro do mestre chamado Viver Junto com Deus. É isso que nós temos que fazer com que... Tem gente que só lembra de Deus só para pedir favor. Depois que pediu favor, aconteceu aquilo que ele queria, esquece de Deus. Está errado. Nós temos que estar sempre junto com Deus e viver Deus, sentir Deus, né? Se sente solitário porque está separado do Pai. Tem pessoas que dizem, eu sinto muita solidão. Você está no mundo isolado, você está muito isolado de Deus. Quem está sempre com Deus, porque Deus está em toda parte. Quem está sempre praticando meditações Shisokan, lendo os livros da verdade, está sentindo sempre Deus presente. Yogananda, aliás, no livro Chave da Beleza e Saúde, mas se fala muito sobre, leia Yogananda, ele fala assim, leia Yogananda, leia Freud, né? Em outros livros, ele fala, leia Karl Menninger, são livros que são muito importantes, que são mesmo os ensinamentos coincidem muito com a da Seichoné. E Yogananda, ele estava sempre fazendo meditação, E muitas vezes na sua palestra, ele esquecia que estava fazendo a palestra e ficava conversando com Deus, olhando para o alto. Sim, dando risada. Se desligava um pouco. Por isso nós temos que estar sempre junto com Deus, não vai ter problema. E como fazer para estar próximo de Deus? Vem a pergunta, alguém está querendo perguntar. A resposta, ama o teu próximo. Faça o outro feliz, mesmo que seja pequena ação. Faça uma por dia, pequena ação que seja, faça. Faça alguém feliz. Né? Faça alguém feliz. Amar a Deus é amar o próximo. Amar o próximo. Por esse motivo que está escrito na Sutra Sagrada. Dentre as pessoas mais importantes que você tem que amar são os seus pais. E quem está vindo pela primeira vez pode pensar, mas por que meu pai? Do jeito que ele aprontou, por que minha mãe se me abandonou? Meu pai me abandonou? Isso tudo é kármico, né? Você está com as pessoas com quem você já esteve na outra encarnação. Ligação pais e filhos é kármico. Ligação pai e filho não é sorteio, não. Não existe sorteio no mundo espiritual para você ver onde você vai nascer, em que país que você vai nascer, filho de quem você vai nascer, não. Tem ligação kármica. É para você aprender a amar mais papai e mamãe. E assim você vai fazendo o quê? A vontade de Deus. E a vontade de Deus não é a vontade de ego. A vontade de Deus é harmonia, é amor, é paz. Isso é porque Deus é amor. Assim é Deus. Deus quer que todo mundo ame-se uns aos outros. Então amar o próximo é amar a Deus. Amando ao próximo, Deus está presente. Por esse motivo que as pessoas quando perdoam, a doença desaparece. Os pais que estão em desarmonia, o filho está doente, quando eles se perdoam mutuamente, o filho fica curado. Porque nesse ato de perdoar, Deus está presente porque existe amor. Mas enquanto estiver desarmonia, conflito, às vezes de fachada, só de assim aparentemente está tudo bem, mas por dentro, mentalmente, estão em conflito um com o outro, xingando, brigando, insatisfação, reclamando, falando mal, um fala mal do outro para outras pessoas. Tudo isso mostra pelo resultado. Começa a dar problema financeiro, problema de saúde, doenças entre os cônjuges, porque não existe amor entre eles. Dentre os 5 desejos básicos do ser humano, uma delas é ser útil. É uma coisa inerente a nós, porque nós somos filhos de Deus. Então, ser útil é manifestar amor ao próximo. Por isso que nós sentimos-nos felizes quando podemos fazer isso para alguém, fazer alguém feliz. Fazer o próximo feliz. Faça isso. Aliás, uma coisa que eu sempre lembro, a primeira vez que eu fui ao Japão, fui com o professor Fumio Nishiyama. Nós dois fomos lá para fazer um curso, exame, e como ele domina muito bem o japonês, muito mesmo, e eu esqueci, quando eu tinha até os 5 anos de idade, eu só falava japonês, não sabia falar português. E acabei esquecendo o japonês, porque não praticava mais. Aí fomos assistir um curso com o professor, com o mestre Seiichi Taniguchi, na Academia de Nagasaki. E o professor Fumio sentou do meu lado e começou a traduzir a palestra inteirinha. Eu não pedi, mas o amor dele, pensando assim, eu sei, entendo tudo 100% que ele está falando, mas o Heitor não. Então ele me traduziu inteirinho, todinha a palestra.
Então, fazer o bem ao próximo, manifestar o amor espontaneamente, é isso que nós temos que aprender a fazer. Não é verdade? São detalhes que às vezes a pessoa é muito, assim, não tem iniciativa de fazer o bem, mas só quer receber, mas também não recebe, porque não planta, não colhe. Perdoar e amar é o caminho para alcançar a felicidade. Perdoar e amar é o caminho para alcançar a felicidade. Quando tem amor, harmonia, tudo dá certo. Tudo dá certo. Mas quando tem intriga, nada dá certo. Tem pessoas que ganham muito bem, mas gastam tudo em bobagem, com remédio e outras coisas mais, porque não está em harmonia com quem ela convive, não está em harmonia em casa, não está em harmonia onde ela trabalha. Consequentemente, vem uma série de problemas, vem uma série de doenças, vem anemia. Anemia, diz o mestre Masato Taniguchi, é perda de vitaminas por causa do conflito emocional. Emocionalmente, ela está brigando com um monte de gente. Então, isso gera o quê? Perdas de vitaminas. Todo atrito gera perda. Toda guerra tem alguém ferido. Toda guerra mental também alguém sai ferido. Na página 63, segundo texto, diz o seguinte: a força da gratidão é realmente poderosa. Ela não é apenas uma força passiva em relação aos benefícios recebidos. É uma força criadora ativa. A força da gratidão é muito poderosa. Quando o Seitan diz, agradeça a todas as coisas da terra, não é para falar obrigado da boca para fora. Tudo bem. Fale uma vez, 2 vezes, 50 vezes, 1000 vezes, 2.000 vezes, 10.000 vezes por dia. Experimente fazer isso. Experimente. Você vai ver o resultado do agradecimento. Eu lembro no Paraguai, eu ia mensalmente para lá, uma vez por mês. E uma vez um antigo casal de pretores que estavam lá como responsáveis, o pretor Morínigo, contou que tinha um casal que não morava em Assunção. A sede nacional da Seituana do Paraguai fica em Assunção. Um casal que morava perto da Ciudad Este e estavam diretamente todos os dias lá na sede central. Aí a pretora Hortência disse, vocês estão com problema, então? Sim. Eu não vou perguntar o que é. Se vocês não quiserem falar, não tem importância. Mas agradeça 10.000 vezes por dia, tendo em mente que esse problema já está resolvido. Tenha gratidão a tudo, a todos, o céu, as pessoas, a tudo, o fato de você poder ver, chegar, andar, o fato de você não estar passando fome, agradeça tudo, a Deus, aos amigos, colegas, vizinhos, todas as pessoas com quem você convive, agradeça 10.000 vezes por dia, pensando em tudo isso. 15 dias depois, o casal foi na sede e levou, lembro direitinho, levou 230.000 guaranis, que é a moeda local. Eu falo daqui para frente eu não ia. Mas por que tudo isso? Porque nós praticamos o que os senhores nos ensinaram. Era praticamente impossível vender a casa que nós estamos vendendo, que nós temos a casa aqui, tínhamos uma casa aqui em Assunção, mas conseguimos vender. Então aqui está uma parte do que 10% que nós vendemos é para Seituana, porque se não fosse essa orientação, nós não tínhamos conseguido. Através do quê? Do agradecimento, agradecimento, agradecimento. Bom? É a força poderosa. Lembro na década de 60, quando estava na Academia de Biúna, assistindo ao seminário, início anos 60, 61, o salão onde se fazia os seminários era um pioneiro, um salão lá em cima, pequenininho, comparando com o atual, bem pequeno, era 1/3 do atual. E onde hoje fica aquela, bem, lá que sobe a escada, lado esquerdo, antes de você subir para o Monumento dos Anjinhos, lado esquerdo tem uma porta de vidro, hoje ficam aqueles salões, ali ficava a cozinha, o furô, e uma senhora sentada, uma japonesa, sentada, estava lá sentada na cozinha, ela estava colaborando lá para o seminário, e uma jovem pegou uma jarra, uma caneca, água borbulhando, fervendo, e deixou cair sobre o colo dessa senhora. E essa senhora falou, muito obrigado, 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 obrigado. Ao invés de xingar, ao invés de reclamar, você não olha para onde passa, você não olha, você não está vendo, ou desastrada, qualquer coisa, ao invés de xingar,
Ela falou, muito obrigado, 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 obrigado. O que aconteceu? A perna dela ficou vermelha, mas não sentiu queimadura nenhuma. Porque ao invés de xingar, ao invés de gritar, ao invés de odiar, ao invés de reclamar, ela falou, obrigado, 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 obrigado. Não precisa fazer o teste em casa não, mas qualquer coisa que aconteça, experimente agradecer. Obrigado, obrigado. Por isso que o obrigado, exatamente o mestre explica, oração do perdão é uma forma importante de você se purificar de uma forma passiva. E o agradecimento é exatamente a forma ativa de você se purificar. Qual que eu devo fazer? Qual que eu devo fazer? Alguém pode estar perguntando. Faça os dois. Toda hora que puder, oração do perdão, e a toda hora que puder, agradeça, agradeça, agradeça. Veja como a sua vida vai dar uma guinada muito grande. As pessoas que estão reclamando sempre do chefe, reclamando dos colegas, experimente agradecer, agradecer um por um. Enquanto você reclamar, eles vão ser seu inimigo, mas quando você agradecer, 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 eles vão se tornar amigos. E quando você é amigo, um amigo ajuda amigo. Um amigo ajuda amigo. De repente você vai perceber que está sendo favorecido por uma coisa ou por outra. Por que guardar ressentimentos? Né? A força criadora ativa, isto é, aquilo que você deseja. Imagine, mentalize e agradeça a todo instante. Não é agradecendo a meia dúzia de vezes que você vai registrar o subconsciente. As pessoas que gostam de lamentar, 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 que você olha para o rosto dela, parece que está escrito assim, departamento de reclamação. Reclama de tudo. Você vai cumprimentar, como é que você está? Ah, está ruim. Ah, tudo está ruim para ela. A insatisfação domina a pessoa. Como pode ser feliz uma pessoa que não tem gratidão e só tem insatisfação? O mestre fala o seguinte, a insatisfação, na verdade, é ingratidão. A insatisfação, na verdade, é ingratidão. E alguém pode pensar, mas não concordo, tá bom. Então você se acha insatisfeito na casa que você tem, troque de casa com alguém que mora no Iraque, troque de casa com alguém que mora na Síria, troca de casa com alguém que mora lá em Serra Leoa. Você trocaria? Não, então você é feliz. Comparando com outras pessoas, você tem muitos motivos para dizer, eu sou muito mais feliz do que eles, sou muito mais feliz do que eles. Então agradeça isso. O pouco que você tem, que você está reclamando, é muito para quem não tem nada. Provérbio chinês dizia o seguinte, eu reclamava que não tinha sapatos, até o dia que eu vi o homem que não tem pernas. Pelo menos eu posso calçar o sapato um dia, mas aquele homem que não tem perna não tem como calçar o sapato. Né? A gratidão tem força quando desenvolvemos sentimento de gratidão, não é simplesmente falar. Quando você começa a agradecer, aquela palavra que é um simples obrigado, obrigado, quando passa a ter um sentimento muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, é aquilo que Cristo dizia quando ele rezava, graças te dou ao Senhor, graças. Muita graça. Na verdade, agradecimento, quando se fala em agradecimento, é para desenvolver sentimento de gratidão. E o sentimento de gratidão vem do latim gratitud. O espanhol ainda fala gratitud. E gratitud vem a palavra gratitud, a origem da palavra é gratia, gratiae, ou seja, graças. Quanto mais gratidão você tiver, mais graças virão. Experimente agradecer. Temos infinitos motivos para agradecer. Mais gratidão pelo trabalho que você faz. Ter mais gratidão pelo trabalho que você faz. Olhe para a tela. Olha lá, né? Mais gratidão. Olha, está vendo que são essas pessoas? São pessoas carregando vaso sanitário. E a pessoa está com vontade, eles põem o vaso. Como não tem banheiro sanitário químico, o pessoal faz assim, ao ar livre lá. E as pessoas têm que carregar as fezes, as urinas das pessoas. É um outro país, não sei que país que é. Se chover, vamos agradecer, obrigado. Porque olha aqui, ó. Esses dois rapazes estão carregando, olha até onde está a água, até no pescoço deles. E carregando uma bacia, um bebê. E outro rapaz segurando o guarda-chuva para que ele não se molhe. Agradeça, porque a chuvinha não chegou nesse ponto, não é? A chuva que caiu para nós não chegou nesse ponto. O misericordioso alcançará a misericórdia. Olha aqui a menininha com a foto, não dá para ver de quem que é a foto, não sei se é da mãe dela, dela mesmo, e as pessoas dando esmola para não passar fome.
se você pode andar de ônibus, metrô, seu próprio carro, de Uber, ou qualquer coisa, agradeça porque, olha esse senhor aqui, vai ter que fazer essa longa caminhada e só tem uma perna e outra perna de essa muleta que ele tem. E a menina que vai puxando a bicicleta, né? Você tem condição de trabalhar, não reclame do trabalho. Olha esse daqui. Olha o que fardo que ele carrega com essa bicicleta, que não pode nem subir na bicicleta senão tomba. Agradeça o trabalho que você faz. Agradeça o fato de poder trabalhar. A rua que você mora está esburacada. Olha aqui que a pessoa tem que fazer para poder cruzar de um lado para o outro. Não é buraco, não. É uma corda, cabo de aço. E as pessoas idosas com bebê, se tropeçar em falso, ela cai lá embaixo. Então agradeça e ninguém reclama. É o sentimento de gratidão que nós temos que ter pelo fato de nós estarmos tendo uma vida, o fato de nós termos uma vida boa, temos conforto, que muitas vezes a pessoa reclama, não reconhece o conforto que ela tem, e olha o desconforto dessas pessoas. Jovens que sentam assentos preferenciais, estão cansados dessa idade, olha aqui essa senhora, a idade que ela tem, presume-se que deva ter uns 90 e poucos anos, carregando lenha, né? E não está com cara de cansada, não. Tem muitas jovens, parece que sentam aqueles assentos preferenciais e dormem, entre aspas, finge que estão dormindo. Será que está tão cansado assim? Agradeça tudo o que tem e não reclame do seu tênis, porque olha, esse outro não tem tênis, mas está feliz porque não está machucando os pés. Pegou 2 garrafas PET e fez uma sandália havaiana. Não é legítima, mas é havaiana. Página 66. Acabou o tempo. Vamos deixar para a próxima. Muito obrigado a todos.